A chuva caía impiedosamente sobre São Paulo naquela tarde de março. O céu, anteriormente claro, transformara-se em uma massa cinzenta e carregada em questão de minutos, como costumava acontecer na metrópole brasileira. Ricardo Mendes observava o temporal através das amplas janelas de seu escritório, no 30º andar de um imponente edifício na Avenida Faria Lima, coração financeiro da cidade. Aos 35 anos, Ricardo tinha conquistado o que muitos considerariam uma vida de sucesso. Como CEO da Inovatec, empresa que fundara aos 27 anos, comandava agora uma equipe de mais de 200 funcionários e havia fechado recentemente uma rodada de investimentos de 50 milhões de reais. Sua imagem frequentemente estampava revistas de negócios e era presença constante em eventos do setor tecnológico. Sr. Mendes, a reunião com os investidores foi antecipada para amanhã às 9 horas, informou Márcia, sua assistente executiva, interrompendo seus pensamentos. E seu jantar com o conselho foi confirmado para as 20h no Fasano. Obrigado, Márcia. Acho que vou encerrar por hoje. Preciso revisar a apresentação em casa antes de amanhã, respondeu Ricardo, enquanto organizava alguns documentos sobre sua mesa de vidro. Olhou para o relógio. 18h40. O trânsito estaria caótico com aquela chuva, pensou. Pegou seu notebook, guardou-o na pasta de couro e vestiu o paletó. No elevador, checou rapidamente as mensagens em seu celular. 3 e-mails importantes, uma dúzia de notificações do LinkedIn e 2 mensagens de sua mãe perguntando quando ele a visitaria novamente. O saguão do prédio estava lotado de executivos aguardando a chuva diminuir ou esperando por seus motoristas. Ricardo caminhou até a porta e acenou para o manobrista, que imediatamente correu para buscar seu Audi preto. Quer que eu chame alguém para acompanhá-lo com um guarda-chuva, Sr. Mendes? Perguntou o porteiro. Não, obrigado. Já está chegando, respondeu Ricardo, observando seu carro se aproximar. Enquanto aguardava, sua atenção foi capturada por uma mulher que tentava, sem sucesso, parar um táxi do outro lado da rua. Ela segurava uma pasta que parecia prestes a se desintegrar com a chuva, enquanto equilibrava um guarda-chuva que havia virado ao contrário com o vento forte. Seus cabelos escuros estavam parcialmente molhados e ela parecia estar em uma situação desesperadora. Ricardo não soube explicar por quê, mas sentiu uma compulsão inexplicável de ajudá-la. Talvez fosse o contraste entre sua situação confortável e a dela, completamente à mercê dos elementos. Vou demorar um pouco, disse ao manobrista, entregando-lhe uma nota de R$ 50. Mantenha o carro aqui. Pegou seu guarda-chuva e atravessou a rua apressadamente, desviando das poças d'água que já se formavam no asfalto. Com licença, chamou ao se aproximar da mulher. Está precisando de ajuda? Ela virou-se surpresa. Seus olhos eram de um castanho profundo, revelando tanto frustração quanto uma determinação surpreendente. Estou tentando chegar à Rua Augusta. Tenho uma reunião em 20 minutos e não consigo nenhum táxi, explicou ela tentando arrumar o guarda-chuva enquanto falava. Posso oferecer uma carona. Meu carro está ali. Ricardo apontou para o outro lado da rua. Não é exatamente meu caminho, mas não me importo em desviar. Ela hesitou por um momento, analisando Ricardo com um olhar penetrante, como se avaliasse se ele representava algum perigo. Olha, eu entendo sua hesitação, acrescentou ele, mas está impossível conseguir transporte com esse tempo. Prometo que é só uma carona. Tudo bem, ela finalmente concordou, provavelmente concluindo que um homem de terno em frente a um edifício corporativo oferecia menos riscos que perder a reunião. Obrigada. Enquanto atravessavam a rua, Ricardo segurou o guarda-chuva, protegendo ambos da chuva torrencial. Meu nome é Ricardo, a propósito. Helena Oliveira, respondeu ela, ainda tentando proteger sua pasta. Sou arquiteta. Tenho uma apresentação crucial para clientes, e todo esse temporal aconteceu justo hoje. O manobrista abriu a porta do carro e Helena entrou rapidamente. Ricardo deu a volta e assumiu o volante. Rua Augusta, certo? Qual número? 1500. É um espaço de coworking chamado Create Hub, respondeu ela, tentando recompor-se no banco do passageiro. Ricardo ligou o carro e entrou no tráfego intensificado pela chuva. O barulho das gotas contra o teto criava uma espécie de música ambiente, preenchendo o silêncio entre dois estranhos. Você é arquiteta, então?
Trabalha em algum escritório conhecido? Perguntou Ricardo, tentando diminuir o desconforto. Tenho meu próprio estúdio. Pequeno, mas estamos crescendo, respondeu Helena, enquanto tentava secar algumas gotas de água de seus documentos. Esta reunião é para um projeto de revitalização urbana em Paraisópolis, potencialmente transformador, se conseguirmos a aprovação. Ricardo ergueu as sobrancelhas, genuinamente interessado. Paraisópolis? Um projeto social? Sim, acredito na arquitetura como ferramenta de transformação social, explicou ela, agora com os olhos brilhando de entusiasmo. Este específico criaria espaços comunitários, áreas verdes e melhoraria a infraestrutura de uma parte da comunidade. A paixão em sua voz era contagiante, tão diferente da frieza calculista das reuniões de negócios a que Ricardo estava acostumado. Admiro isso, disse ele sinceramente. Meu mundo é bem diferente. Tecnologia, métricas, crescimento a qualquer custo. E o que você faz exatamente? Perguntou Helena, agora estudando seu perfil enquanto ele dirigia concentrado entre os carros. Sou CEO da Inovatec. Desenvolvemos soluções tecnológicas para empresas. Nada tão nobre quanto transformar comunidades, respondeu com um leve sorriso. Todo trabalho tem seu valor, comentou ela. Tecnologia também pode transformar vidas, dependendo de como é aplicada. O carro avançava lentamente pelo trânsito caótico da Avenida Paulista. A chuva não dava trégua, e os limpadores de para-brisa trabalhavam na velocidade máxima. Então você fundou essa empresa? Perguntou Helena, parecendo genuinamente interessada. Sim, há 8 anos. Começamos como uma startup em um apartamento e agora... Ele fez uma pausa, repentinamente constrangido por soar como se estivesse se gabando. Agora vocês estão nos prédios de luxo da Faria Lima, completou ela com um sorriso que não era de admiração nem crítico, apenas constatando um fato. Exato, confirmou Ricardo. O sonho brasileiro do sucesso corporativo. Mas, como assim, Amés? Perguntou Ricardo, surpreso pela perspicácia. Havia um mais implícito na sua voz, explicou Helena, como se o sonho realizado não fosse exatamente como você imaginava. Ricardo ficou em silêncio por alguns instantes, impressionado com a observação precisa de uma pessoa que acabara de conhecer. É complicado, disse finalmente. Sucesso profissional nem sempre se traduz em realização pessoal, sugeriu ela. Algo assim, concordou ele, enquanto virava à direita na Rua Augusta. É aqui, não é? O prédio moderno do Create Hub apareceu à frente, com sua fachada de vidro e concreto aparente. Ricardo parou o carro próximo à entrada. Chegamos com 7 minutos de antecedência, disse ele, verificando o relógio. Você salvou minha apresentação, sorriu Helena, reunindo suas coisas. Como posso agradecer? Ricardo hesitou por um momento. Que tal um café? Outro dia, quando não estivermos ambos correndo para compromissos. Helena olhou para ele, parecendo avaliar a proposta. Parece justo, respondeu finalmente, tirando um cartão de sua pasta. Meu número está aí. Mande uma mensagem. Farei isso, prometeu Ricardo. Obrigada pela carona, CEO da Inovatec, disse ela com um sorriso, antes de sair rapidamente do carro e correr para a entrada do edifício. Ricardo ficou observando-a até que desapareceu pela porta giratória. Olhou para o cartão em sua mão. Helena Oliveira. Arquitetura com propósito, dizia em letras elegantes. Guardou-o no bolso do paletó e sorriu, sentindo que algo importante havia acontecido naquele entardecer chuvoso de São Paulo. Na manhã seguinte, o sol brilhava sobre São Paulo como se a tempestade do dia anterior nunca tivesse acontecido. Ricardo acordou às 5h30, como de costume, em seu apartamento de cobertura no Itaim Bibi. Após uma corrida rápida na esteira, um banho revigorante e um café da manhã preparado por sua governanta, estava pronto para enfrentar o dia. Bom dia, Márcia, cumprimentou sua assistente ao entrar no escritório às 7h45. Tudo pronto para a reunião? Sim, Sr. Mendes. A sala de conferências está preparada, as apresentações estão carregadas no sistema e o café será servido em 15 minutos. Os investidores confirmaram presença para as 9h em ponto. Ricardo assentiu, satisfeito com a eficiência habitual de Márcia. Foi para sua sala e começou a revisar os números uma última vez. A Inovatec estava prestes a lançar uma plataforma revolucionária de inteligência artificial
para o mercado financeiro, e os investidores estavam ansiosos para ver os resultados preliminares. Enquanto analisava os gráficos de desempenho, sua mente vagou brevemente para o encontro do dia anterior. O cartão de Helena Oliveira estava sobre sua mesa, onde o havia deixado na noite passada. Arquitetura com propósito. O slogan continuava a intrigá-lo. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. "Ricardo, é o Paulo", anunciou a voz familiar de seu diretor financeiro. "Preciso falar com você antes da reunião." "Venha à minha sala", respondeu Ricardo, guardando o cartão na gaveta. Paulo entrou alguns minutos depois, com expressão preocupada. Alto e magro, com cabelos grisalhos apesar de seus apenas 40 anos, ele era conhecido por sua prudência extrema, característica que Ricardo valorizava em um CFO. "Os números da implementação piloto", começou Paulo, colocando algumas planilhas sobre a mesa. "Estão ótimos, mas tenho algumas reservas sobre a escalabilidade para o próximo trimestre." Ricardo examinou os documentos com atenção. "O que exatamente te preocupa?" "Precisaremos de mais capital do que o previsto para manter o ritmo de crescimento, e se aumentarmos os preços para compensar, podemos perder competitividade." A discussão técnica prosseguiu por 20 minutos, com ambos ponderando estratégias e analisando cenários. Esta era a zona de conforto de Ricardo. Números, estratégias, decisões calculadas. "Vamos seguir com o plano original, mas prepare contingências", concluiu Ricardo. "E reformule o slide 27 para abordar essas preocupações de forma proativa." Paulo saiu, e Ricardo permitiu-se um momento de reflexão antes da reunião. Havia construído um império tecnológico, mas às vezes se perguntava a que custo. Seu casamento com Daniela havia terminado há 3 anos, dissolvido pela dedicação obsessiva ao trabalho. Seu círculo social consistia majoritariamente em contatos profissionais. Suas conversas giravam quase exclusivamente em torno de negócios, tecnologia e investimentos. O intercomunicador interrompeu seus pensamentos. "Sr. Mendes, os investidores estão chegando." Ricardo ajustou a gravata, pegou seu tablet e seguiu para a sala de conferências. Hora do show. A 10 quilômetros dali, em um estúdio convertido no bairro de Pinheiros, Helena Oliveira reunia-se com sua pequena equipe. O espaço, embora modesto comparado aos escritórios corporativos da Faria Lima, transbordava criatividade. Plantas pendiam do teto, maquetes ocupavam mesas espalhadas pelo ambiente, e as paredes estavam cobertas de esboços, fotos e mapas. "A apresentação de ontem foi um sucesso", anunciou Helena aos seus 4 colaboradores. "O Instituto Comunitário adorou nossa proposta para Paraisópolis e vai financiar a primeira fase do projeto." Aplausos e comemorações preencheram o ambiente. Catarina, uma jovem arquiteta recém-formada, abraçou Helena com entusiasmo. "Isso significa que vamos realmente construir a praça e o centro comunitário?" perguntou Rodrigo, o engenheiro da equipe. "Exatamente", confirmou Helena. "Vamos começar com um mapeamento detalhado na próxima semana. Precisamos envolver os moradores desde o início, entender melhor suas necessidades específicas." "Como você conseguiu chegar a tempo com aquela tempestade ontem?" perguntou Luísa, a gerente de projetos. "Achei que teríamos que adiar quando vi aquele temporal." Helena hesitou por um instante. "Na verdade, recebi ajuda inesperada. Um empresário ofereceu carona quando me viu tentando desesperadamente parar um táxi." "Um empresário?" indagou Catarina com um sorriso malicioso. "Bonito?" "Catarina!" repreendeu Helena, sentindo o rosto esquentar. "Foi apenas uma gentileza de um estranho. Um estranho que pegou seu contato, aposto", provocou Rodrigo. Helena revirou os olhos, mas não conseguiu conter um pequeno sorriso. "Vamos nos concentrar no que importa, por favor. Temos um projeto para planejar." Durante as horas seguintes, a equipe trabalhou no detalhamento do projeto de Paraisópolis. Helena sentia-se verdadeiramente viva quando imersa nestas discussões. Como transformar espaços degradados em ambientes que promovessem dignidade e bem-estar. Como usar a arquitetura não apenas como expressão estética, mas como ferramenta de mudança social. Ao meio-dia, seu celular vibrou com uma notificação de mensagem. Um número desconhecido. "Olá, Helena. Aqui é Ricardo Mendes, o CEO da Inovatec que te deu carona ontem."
Gostaria de aceitar meu convite para um café? Hoje às 18 horas no Cora, na Oscar Freire? Entendo se estiver ocupada. Helena encarou a mensagem por alguns segundos, mordendo o lábio inferior. Por que se sentia tão hesitante? Havia algo naquele homem que a intrigava. Não seu status ou riqueza óbvia, mas algo em seus olhos quando falava sobre sua empresa. Uma espécie de melancolia que contrastava com sua postura confiante. "Tudo bem, Helena?" perguntou Luísa, notando sua distração. "Sim, apenas uma mensagem", respondeu ela, voltando sua atenção aos mapas espalhados sobre a mesa. "Vamos continuar." Somente 1 hora depois, durante seu intervalo para almoço, Helena respondeu à mensagem. "Olá, Ricardo. Obrigada pelo convite. Posso encontrá-lo às 18h30. Preciso finalizar algumas coisas no estúdio primeiro. Até mais tarde." Enviou, e imediatamente questionou sua decisão. O que estava fazendo? Eles pertenciam a mundos completamente diferentes. Ele, um CEO milionário de uma empresa de tecnologia. Ela, uma arquiteta dedicada a projetos sociais, sempre lutando por financiamento e reconhecimento. Balançou a cabeça, afastando essas preocupações. Era apenas um café para agradecer uma gentileza. Nada mais. Após o almoço, Helena recebeu uma ligação que a deixou apreensiva. "Filha, você vem para o jantar no domingo, não é?" perguntou sua mãe, Vera, com aquele tom que misturava expectativa e leve cobrança. "Mamãe, já conversamos sobre isso. Estarei no meio do levantamento em Paraisópolis. Helena, sua irmã, vem com o marido e as crianças. Seu pai quer a família toda reunida." A comparação implícita estava sempre presente. Larissa, sua irmã mais velha, havia seguido o caminho tradicional. Casamento estável com um médico bem-sucedido, 2 filhos adoráveis, uma casa no Morumbi. Helena, aos 32 anos, havia escolhido um caminho diferente, priorizando sua visão profissional sobre convenções sociais. "Tentarei chegar para a sobremesa", comprometeu-se finalmente, "mas não posso prometer. Seu pai vai ficar desapontado", suspirou Vera. "Ele só quer ver as filhas felizes e bem encaminhadas." "Estou feliz e bem encaminhada, mãe", respondeu Helena, tentando controlar a frustração em sua voz. Apenas de uma forma diferente da Larissa. A conversa terminou como sempre, com promessas vagas e um sentimento mútuo de incompreensão. Helena pousou o telefone na mesa e respirou fundo. Amava seus pais, mas os valores tradicionais de classe média que eles prezavam pareciam sufocá-la às vezes. A tarde passou rapidamente entre revisões de projetos e ligações para fornecedores. Às 18h15, Helena percebeu que estava atrasada. Arrumou rapidamente sua mesa, pegou sua bolsa e saiu apressada. Encontro com um empresário misterioso provocou Catarina quando Helena passou pela sua mesa. "Um café de agradecimento, nada mais", respondeu Helena, ajeitando o cabelo inconscientemente. "Não me espere para fechar o estúdio." O Cora era um café sofisticado na Oscar Freire, frequentado majoritariamente pela elite paulistana. Helena sentiu-se levemente deslocada ao entrar, vestindo jeans, uma blusa simples e botas confortáveis, seu uniforme de trabalho. Localizou Ricardo sentado em uma mesa ao fundo, vestindo um terno impecável, provavelmente vindo direto de alguma reunião importante. Ele levantou-se ao vê-la, com um sorriso genuíno que suavizava seu semblante sério. "Desculpe o atraso", disse Helena ao aproximar-se. "O trânsito está caótico." "Sem problemas", respondeu Ricardo, puxando a cadeira para ela. "Aproveitei para responder alguns e-mails. Um CEO nunca está realmente fora do escritório." Havia algo auto-irônico em seu tom que fez Helena sorrir. Talvez houvesse mais neste homem do que o estereótipo do executivo workaholic que ela inicialmente imaginara. "Como foi sua apresentação ontem?" perguntou ele depois que fizeram seus pedidos. Um expresso duplo para ele, um cappuccino para ela. "Aprovada", respondeu Helena, permitindo-se compartilhar seu entusiasmo. "Vamos começar o projeto em Paraisópolis nas próximas semanas." "Parabéns", disse Ricardo com sinceridade. "Gostaria de saber mais sobre esse trabalho. É tão distante do meu mundo de códigos e algoritmos." Enquanto o café era servido, Helena descreveu seu projeto, como planejavam transformar um terreno abandonado em um centro comunitário com biblioteca, espaço para aulas e uma pequena praça. "O mais importante não é apenas a estrutura física", explicou ela, gesticulando animadamente.
É o processo. Envolvemos a comunidade em cada etapa, criamos senso de pertencimento, de apropriação do espaço. Não é caridade, é parceria. Ricardo ouvia com genuíno interesse, ocasionalmente fazendo perguntas perspicazes que demonstravam que estava realmente engajado na conversa. E como você chegou a esse tipo de trabalho? Perguntou ele finalmente. Deve haver caminhos mais lucrativos para uma arquiteta talentosa. Helena sorriu pousando a xícara. Durante a faculdade, participei de um projeto de extensão em uma comunidade no Rio. Vi como pequenas intervenções arquitetônicas podiam transformar a vida das pessoas. Um simples playground bem planejado criava um espaço seguro para crianças, aproximava vizinhos, reduzia a violência. Percebi que queria dedicar minha carreira a isso. Admiro sua convicção, comentou Ricardo, com um olhar que parecia buscar algo além das palavras. Nem todos encontram um propósito tão claro. E você? Perguntou Helena. Sempre sonhou em ser um CEO de tecnologia? Uma sombra pareceu cruzar o rosto de Ricardo. Na verdade, comecei como desenvolvedor. Amava criar soluções, resolver problemas através de código. O crescimento da empresa me afastou disso. Hoje passo mais tempo em reuniões com investidores do que criando algo concreto. A vulnerabilidade inesperada em sua confissão surpreendeu Helena. Por um momento, viu além da fachada do executivo bem-sucedido. Havia ali um homem questionando suas escolhas, talvez até seu caminho. Suas reflexões foram interrompidas pelo toque do celular de Ricardo. Ele olhou para a tela e franziu o senho. Preciso atender, é meu diretor de operações. Desculpou-se. Só um minuto. Enquanto Ricardo conversava em voz baixa, Helena observou o café ao redor. Executivos em trajes caros, mulheres com bolsas de grife, conversas sobre investimentos e viagens internacionais. Um mundo tão diferente do seu, onde as discussões giravam em torno de sustentabilidade, impacto social e orçamentos limitados. Peço desculpas, disse Ricardo ao desligar. Um problema com um dos servidores. Tudo bem, respondeu Helena. Também tenho crises no trabalho, embora envolvam mais vazamentos em telhados e menos servidores caindo. Ambos riram, e por um momento a distância entre seus mundos pareceu diminuir. Helena, começou Ricardo, inclinando-se levemente sobre a mesa. Gostaria de jantar comigo no sábado? Conheço um restaurante incrível nos Jardins. A pergunta pegou Helena de surpresa. Isto estava se tornando mais do que um café de agradecimento. Estava entrando no território de um encontro real. Deveria aceitar. Eles eram tão diferentes, em prioridades, estilos de vida, visões de mundo. Mas havia algo nele, uma sinceridade por trás da fachada polida de CEO que a intrigava. E talvez, pensou Helena, as diferenças pudessem ser mais interessantes que as semelhanças. Sim, respondeu finalmente. Gostaria disso. O sorriso de Ricardo iluminou seu rosto, transformando completamente sua expressão séria. Pela primeira vez, Helena viu o homem além do executivo e percebeu que estava curiosa para conhecê-lo melhor. O sábado chegou mais rápido do que Helena esperava. Às 20 horas, ela dava os últimos retoques em sua maquiagem quando a portaria anunciou a chegada de Ricardo. Optou por um vestido verde esmeralda simples, mas elegante, suficientemente sofisticado para um restaurante fino, sem parecer que estava tentando impressionar demais. Ao descer, encontrou Ricardo esperando no saguão do prédio, em um bairro despretensioso da Vila Madalena. Ele usava um blazer azul marinho sobre uma camisa branca sem gravata, um visual mais relaxado que seu habitual traje executivo. Você está linda, disse ele com um sorriso genuíno que a fez corar levemente. Obrigada. Você também não está mal para um workaholic de plantão, brincou ela. O restaurante escolhido por Ricardo era um espaço elegante nos Jardins, com iluminação suave e mesas espaçadas, que garantiam privacidade. Um sommelier aproximou-se assim que se sentaram. Gosta de vinho tinto? Perguntou Ricardo. Sim, prefiro os mais encorpados. Ricardo pediu um Malbec argentino, demonstrando conhecimento sobre vinhos sem ostentação. A conversa fluiu naturalmente enquanto apreciavam a entrada. Uma burrata com tomates orgânicos. Como vai o projeto em Paraisópolis? Perguntou ele. Começamos o mapeamento participativo esta semana. Estou exausta, mas empolgada.
As crianças da comunidade desenharam como imaginam a praça. É inspirador ver o mundo através dos olhos delas. Enquanto Helena falava sobre seu trabalho, Ricardo a observava com um genuíno interesse. Havia uma paixão em seus olhos que ele raramente via em seu círculo profissional, onde ambições pessoais frequentemente eclipsavam propósitos maiores. Sabe, seu trabalho me faz questionar o impacto real do que faço, confessou Ricardo. Criamos tecnologia incrível, mas para quê exatamente? Toda profissão tem seu valor, respondeu Helena. Tecnologia pode transformar vidas quando bem direcionada. Talvez, Ricardo fez uma pausa. Recentemente tenho pensado em criar uma divisão de responsabilidade social na empresa, algo além das doações ocasionais para a caridade. Seria interessante, comentou Helena. Tecnologia aplicada a desafios sociais reais. A noite avançou entre conversas sobre arquitetura, tecnologia, livros favoritos e filmes. Para surpresa de Helena, descobriu em Ricardo um homem culto, sensível e autocrítico, longe da imagem do executivo arrogante que inicialmente imaginara. Ao final do jantar, Ricardo sugeriu uma caminhada no Parque Ibirapuera, ainda aberto naquele horário. Sob as luzes noturnas do parque, com a silhueta modernista do auditório Ibirapuera ao fundo, continuaram sua conversa. Então você também é refugiado de Minas? Riu Helena, descobrindo que ambos haviam nascido em Belo Horizonte. Pão de queijo autêntico é uma das coisas que mais sinto falta, confessou Ricardo. Mesmo com todo o dinheiro do mundo, o pão de queijo paulistano não chega aos pés do mineiro. Riram juntos, e por um momento o silêncio confortável se instalou entre eles. Ricardo olhou para Helena, seus olhos refletindo as luzes do parque. Posso ser sincero? Perguntou ele. Não me divirto assim há muito tempo. Meus dias são preenchidos com reuniões, planilhas e decisões estratégicas. Mas falta isso. Isso. Conexão real. Conversa que vai além de ROI e métricas de desempenho. Quando Ricardo a deixou em casa, havia entre eles uma tensão agradável, expectativas não pronunciadas. Na despedida, ele se inclinou e a beijou suavemente. Podemos repetir? Perguntou ele. Acho que sim, respondeu Helena com um sorriso. Mas da próxima vez, eu escolho o lugar. Subindo as escadas para seu apartamento, Helena percebeu que estava sorrindo sozinha. Havia algo especial naquele homem, algo além de seu status e riqueza. E isso a assustava e atraía ao mesmo tempo. Na segunda-feira, Helena mal conseguia se concentrar. Seu encontro com Ricardo ocupava seus pensamentos enquanto tentava analisar as plantas baixas do centro comunitário. Terra para Helena, chamou Luísa, acenando uma mão na frente de seu rosto. Você está no mundo da lua desde que chegou. Desculpe, estou um pouco distraída, admitiu Helena. Tem algo a ver com aquele empresário misterioso? Perguntou Catarina, aproximando-se com um sorriso malicioso. Talvez, respondeu Helena corando levemente. Tivemos um jantar no sábado. Conte tudo, exigiu Catarina, puxando uma cadeira. Não há muito para contar, mentiu Helena. Jantamos, conversamos, foi agradável. Agradável? Questionou Luísa. Seu rosto está dizendo muito mais que agradável. Helena suspirou. Ele é diferente do que imaginei. Não é o típico executivo arrogante. Há profundidade nele, questionamentos. E quando vocês se veem novamente? Perguntou Catarina. Amanhã à noite vou levá-lo a um lugar mais à minha cara. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, Ricardo participava de uma videoconferência com investidores internacionais. Números, projeções e gráficos desfilavam na tela, enquanto ele apresentava automaticamente, sua mente vagando ocasionalmente para o sorriso de Helena. Ricardo, você pode elaborar sobre a estratégia de expansão para o terceiro trimestre? Perguntou um dos investidores, trazendo-o de volta à realidade. Após a reunião, Paulo entrou em sua sala com expressão preocupada. Você está bem? Parecia desconcentrado na call. Estou ótimo, respondeu Ricardo, só pensando em algumas mudanças potenciais. Mudanças? Tenho refletido sobre o impacto social da empresa. Poderíamos desenvolver soluções para problemas comunitários reais. Paulo franziu o senho. Estamos falando de filantropia ou de uma nova linha de negócios? Ambos, talvez, respondeu Ricardo. Imagine nossa tecnologia aplicada a desafios de urbanização, educação, saúde pública.
Isso tem a ver com aquela arquiteta que você mencionou? Perguntou Paulo, perspicaz como sempre. Ricardo sorriu. Talvez ela tenha me feito ver algumas coisas de maneira diferente. Na terça à noite, Ricardo experimentou um mundo completamente distinto do seu. Helena o levou a um pequeno restaurante cultural na Praça Roosevelt, onde poetas, músicos e artistas se apresentavam enquanto os clientes jantavam. É bem diferente dos jardins, comentou Ricardo, observando o ambiente descontraído. Melhor ou pior? Provocou Helena. Diferente, sorriu ele. Autêntico. Após o jantar, caminharam pelo centro. Helena mostrando a Ricardo prédios históricos e contando sobre projetos de revitalização urbana. Vejo a cidade de forma completamente nova através dos seus olhos, admitiu ele. Quando Ricardo a beijou sob a marquise do Copan, Helena sentiu que algo significativo estava nascendo. Algo assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Nas semanas seguintes, transitaram entre os mundos um do outro. Ricardo a levou a eventos corporativos. Helena o apresentou a rodas de samba em Pinheiros. Ele a surpreendeu apoiando um torneio beneficente para crianças de Paraisópolis. Ela o ajudou a redescobrir pequenos prazeres que havia esquecido em sua rotina frenética. Porém, as diferenças começavam a emergir. Em um jantar com os executivos da Inovatec, Helena sentiu-se deslocada entre conversas sobre fusões e aquisições. Na visita de Ricardo ao canteiro de obras em Paraisópolis, ele percebeu o abismo entre seu conforto diário e as realidades que Helena enfrentava. Nossos mundos são muito diferentes, comentou Helena uma noite, enquanto dividiam uma pizza em seu pequeno apartamento. Talvez seja exatamente isso que torna tudo mais interessante, respondeu Ricardo, entrelaçando seus dedos nos dela. Mas ambos sabiam que os desafios reais ainda estavam por vir. O domingo chegou, e com ele o inevitável jantar na casa dos pais de Helena. Após muita insistência, ela havia convidado Ricardo a acompanhá-la. Parados em frente à casa de classe média no Butantã, Ricardo ajustou nervosamente a gola de sua camisa. Relaxe, eles não mordem, brincou Helena, embora estivesse igualmente tensa. É a primeira vez que conheço os pais de alguém em muito tempo, confessou Ricardo. Ah, se eles não gostarem de mim? Um CEO inseguro, essa é nova, se provocou ela, apertando sua mão. A porta foi aberta por Vera, uma mulher de 60 anos com cabelos grisalhos bem arrumados e o mesmo olhar penetrante de Helena. Finalmente você aparece, filha, exclamou abraçando Helena antes de avaliar Ricardo com interesse. E esse deve ser o famoso empresário. A sala de estar estava impecavelmente arrumada. Carlos, pai de Helena, ergueu-se de sua poltrona. Um homem corpulento de bigode grisalho com expressão séria que se suavizou ao ver a filha. Essa é minha irmã Larissa, o marido Eduardo e meus sobrinhos, Luana e Felipe, apresentou Helena. Larissa, mais velha que Helena, tinha o mesmo sorriso, mas um estilo mais conservador. Eduardo, médico cirurgião, cumprimentou Ricardo com interesse profissional. Inovatec, li sobre vocês na Exame. Impressionante o que conseguiram em tão pouco tempo, comentou Eduardo. O jantar prosseguiu com Carlos interrogando sutilmente Ricardo sobre suas intenções, negócios e família, enquanto Vera servia generosas porções de comida. Então você nunca se casou? Perguntou Vera diretamente. Mamãe, repreendeu Helena. Fui casado por 3 anos, respondeu Ricardo educadamente. Nos divorciamos há 4. A Helena sempre foi muito dedicada ao trabalho, comentou Larissa. Raramente traz alguém para os jantares familiares. O trabalho dela é extraordinário, defendeu Ricardo. O projeto em Paraisópolis está realmente transformando vidas. Carlos ergueu as sobrancelhas, surpreso com a defesa enfática. Sempre apoiamos os sonhos da Helena, claro, mas às vezes nos preocupamos com seu futuro. Que futuro, pai? Questionou Helena. Só porque não tenho a vida tradicional que vocês imaginaram. A tensão cresceu e Ricardo interveio habilmente. Senhor, Carlos, conheci sua filha durante uma tempestade. Ela estava determinada a chegar a uma reunião importante, apesar do temporal. Essa dedicação foi o que mais me impressionou nela. O comentário pareceu agradar Carlos e a conversa fluiu para tópicos mais leves. Após a sobremesa, Ricardo ajudou Vera a levar os pratos para a cozinha. Helena sempre foi nossa rebelde, confidenciou Vera. Larissa seguiu todos os passos que esperávamos.
faculdade tradicional, casamento, filhos. Helena sempre escolheu o caminho mais difícil. Talvez o caminho dela não seja mais difícil, apenas diferente, sugeriu Ricardo. Vera estudou-o por um momento. Você realmente gosta dela, não é? Mais do que imaginei possível conhecer alguém em tão pouco tempo, admitiu ele. No caminho de volta, Helena estava quieta. Desculpe por tudo isso, disse finalmente. Meus pais têm expectativas muito tradicionais. Eles amam você, respondeu Ricardo. Apenas mostram de maneiras complicadas. Helena encostou a cabeça em seu ombro. Obrigada por me defender. Sempre defenderei, prometeu ele, percebendo que essas palavras carregavam mais peso do que pretendia inicialmente. Naquela noite, pela primeira vez, Helena não voltou para seu apartamento. Nas primeiras horas da manhã, deitada ao lado de Ricardo em sua cobertura com vista para São Paulo, ela observou a cidade despertando enquanto ponderava como suas vidas, tão diferentes, estavam se entrelaçando cada vez mais. 3 meses se passaram. O relacionamento de Helena e Ricardo aprofundou-se, apesar das diferenças entre seus mundos. Em uma manhã de quarta-feira, Rodrigo irrompeu no estúdio de Helena com expressão alarmada. Viu as notícias? O financiamento para Paraisópolis foi cortado. Helena congelou. Como assim? Tínhamos garantias do Instituto. Mudança de diretoria. A nova gestão está reavaliando prioridades, explicou Rodrigo, mostrando o e-mail em seu tablet. A equipe reuniu-se em volta da mesa central. Rostos preocupados. O projeto estava em andamento, contratos assinados, expectativas criadas na comunidade. Quanto precisamos para concluir a primeira fase? Perguntou Helena. Pelo menos R$350 mil, respondeu Luísa. E precisamos rapidamente, ou perderemos a janela de obras antes da temporada de chuvas. Helena passou a mão pelos cabelos, desesperada. Anos de trabalho, a confiança da comunidade, tudo em risco. Pegou o telefone para fazer ligações desesperadas para potenciais financiadores. Naquela noite, compartilhou a crise com Ricardo durante o jantar em seu apartamento. Não podemos simplesmente abandonar o projeto, desabafou. Aquelas famílias estão contando conosco. Ricardo ouvia atentamente, girando a taça de vinho entre os dedos. E se a Inovatec financiasse o projeto? Sugeriu finalmente. Helena ergueu os olhos surpresa. Seria uma doação enorme. Não apenas doação, explicou Ricardo. Estive pensando naquela ideia de responsabilidade social corporativa. Poderíamos criar uma divisão dedicada a aplicar nossa tecnologia em projetos comunitários. Paraisópolis seria o piloto. Você está falando sério? Completamente. Na verdade, já esbocei uma proposta para o conselho. Nossos engenheiros poderiam desenvolver soluções digitais para complementar a infraestrutura física, sistemas de comunicação comunitária, aplicativos para gestão de recursos. Helena piscou rapidamente, emocionada. Ricardo, isso seria incrível, mas não quero que faça isso só por mim. Não é só por você, garantiu ele segurando suas mãos. É algo que venho considerando desde que te conheci. Você me fez enxergar possibilidades que nunca havia contemplado. Na manhã seguinte, Ricardo apresentou formalmente a proposta ao conselho da Inovatec. Para sua surpresa, Paulo, geralmente conservador, foi o maior defensor. Sempre focamos em clientes corporativos, argumentou Paulo. Isso poderia abrir um novo mercado, soluções tecnológicas para desafios urbanos e sociais. O conselho aprovou unanimemente, impressionado com a paixão incomum de Ricardo pela iniciativa. Quando ele ligou para Helena com a notícia, ela mal podia acreditar. Precisamos celebrar, declarou Ricardo. Jantar no Terraço Itália hoje à noite? Tenho uma ideia melhor, respondeu Helena. Me encontre em Paraisópolis às 18 horas. Quero que conheça algumas pessoas. Ao entardecer, Ricardo estacionou seu Audi na entrada da comunidade, sentindo-se deslocado em seu terno. Helena o esperava, radiante ao lado de Dona Maria, líder comunitária, e um grupo de moradores. Durante as horas seguintes, Ricardo foi apresentado às famílias que seriam beneficiadas pelo projeto. Crianças mostraram seus desenhos para o futuro centro comunitário. Adolescentes explicaram como o espaço para cursos profissionalizantes mudaria suas perspectivas. Vocês estão fazendo algo extraordinário aqui, disse Ricardo a Helena, enquanto observavam o pôr do sol sobre a comunidade.
Nós estamos, corrigiu ela apertando sua mão. Juntos. Naquele momento, olhando para Helena com o sol poente iluminando seu rosto, Ricardo percebeu que havia encontrado algo mais valioso que todos seus sucessos empresariais. Um propósito compartilhado e um amor que desafiava as expectativas. As semanas seguintes trouxeram uma intensa colaboração entre o estúdio de Helena e a equipe da Inovatec. O projeto de Paraisópolis avançava a passos largos, com a construção do centro comunitário progredindo e o desenvolvimento dos aplicativos de gestão comunitária em fase final. Numa tarde chuvosa que lembrava o dia em que se conheceram, Helena e Ricardo caminhavam pelo canteiro de obras, protegidos por guarda-chuvas e capacetes de segurança. As paredes da biblioteca já estão prontas, apontou Helena entusiasmada. E a praça central começará a ser moldada na próxima semana. Ricardo observava com genuíno interesse, mas Helena notou que algo parecia perturbá-lo. Está tudo bem? Perguntou ela quando se afastaram dos operários. Paulo me ligou mais cedo, respondeu Ricardo hesitante. Recebemos uma proposta de aquisição. Uma multinacional americana quer comprar a Inovatec. Helena sentiu um aperto no peito. E o que você acha disso? A oferta é extraordinária. O tipo que não se recusa, explicou ele. Mas a empresa exige que eu permaneça como CEO por pelo menos 2 anos, em São Francisco. O silêncio pesou entre eles, preenchido apenas pelo som da chuva contra as lonas de proteção. 2 anos nos Estados Unidos, murmurou Helena finalmente. Eles querem uma resposta até o final da semana, acrescentou Ricardo. Estou dividido. Naquela noite em seu apartamento, Helena não conseguia dormir. Encarava o teto, pensando nas implicações. Seu relacionamento com Ricardo havia se tornado profundo, importante. A ideia de um relacionamento à distância por 2 anos parecia impossível. Sua vida, seu trabalho, sua essência estavam em São Paulo, nas comunidades que tentava transformar. Na sede da Inovatec, Ricardo enfrentava seu próprio dilema, revisando documentos até tarde. Paulo entrou em sua sala com 2 xícaras de café. Você parece péssimo, comentou Paulo, colocando uma xícara na mesa. Estou pesando todas as opções, respondeu Ricardo. A oferta é excepcional, lembrou Paulo. Tudo pelo que trabalhamos, o reconhecimento internacional. Sei disso, concordou Ricardo, mas tenho outras considerações agora. Helena, afirmou Paulo, não como pergunta. Ricardo assentiu. E não apenas ela. Este projeto em Paraisópolis está me fazendo redescobrir por que comecei tudo isso. Não era apenas pelo dinheiro ou sucesso. Ricardo, Paulo falou com seriedade, conheço você há anos. Nunca te vi tão vivo quanto nos últimos meses. Mas oportunidades como essa são únicas. No dia seguinte, Helena entrou no estúdio para encontrar sua equipe em Alvoroço. Fomos indicados para o Prêmio Nacional de Arquitetura Social, anunciou Catarina, abraçando-a. O projeto de Paraisópolis é finalista. Em meio às comemorações, Helena sentiu seu celular vibrar. Uma mensagem de Ricardo. Precisamos conversar. Jantar hoje. O restaurante escolhido era neutro, nem sofisticado como os favoritos de Ricardo, nem alternativo como os de Helena. A tensão entre eles era palpável. Tomei minha decisão, disse Ricardo após o garçom servir o vinho. Helena respirou fundo, preparando-se para o impacto. E qual é? Vou recusar a oferta, declarou ele. Propus uma contra-oferta, parceria internacional sem necessidade de relocação. Se não aceitarem, seguiremos nosso caminho independente. Helena o encarou, surpresa. Ricardo, é uma oportunidade incrível, tem certeza? Pela primeira vez em muito tempo, tenho certeza absoluta, afirmou ele, segurando as mãos dela. Percebi que não quero voltar a ser quem eu era antes de te conhecer. Não quero apenas acumular sucesso, quero construir significado. As lágrimas brotaram nos olhos de Helena. Não quero que sacrifique seus sonhos por mim. Não estou sacrificando, corrigiu ele. Estou escolhendo uma vida que realmente importa, com você ao meu lado. Enquanto a chuva caía novamente sobre São Paulo, eles selaram aquela promessa com um beijo, cientes de que as tempestades, tanto literais quanto metafóricas, haviam sido o começo de sua história, não o fim. 6 meses depois, o Centro Comunitário de Paraisópolis abriu suas portas.
O pátio central estava decorado com fitas coloridas e flores. Moradores da comunidade, autoridades locais, a equipe de Helena e os desenvolvedores da Inovatec reuniam-se para a cerimônia de inauguração. Helena, vestida formalmente, mas ainda com seu estilo próprio, observava orgulhosa o resultado de anos de trabalho. Crianças corriam pelo pátio recém-construído, enquanto adolescentes experimentavam os computadores da sala de tecnologia. Acho que conseguimos, disse Rodrigo, aproximando-se com um copo de água. Sim, concordou Helena emocionada. É mais bonito do que imaginei nos desenhos. Do outro lado do pátio, Ricardo conversava com Paulo e alguns desenvolvedores, mostrando como o aplicativo comunitário funcionava para representantes da prefeitura. Vestia um terno menos formal que seus habituais, parecendo mais relaxado e feliz. A multinacional americana havia aceitado a contra-oferta. A Inovatec mantinha sua independência, com uma parceria estratégica internacional. A nova divisão de tecnologia social, inspirada no projeto de Paraisópolis, já recebia solicitações de outras comunidades e cidades. Quando chegou o momento dos discursos, Dona Maria, a líder comunitária, foi a primeira a falar. Este lugar representa esperança, declarou ela, sua voz firme apesar da idade. Mostra que quando pessoas de mundos diferentes se unem por um objetivo comum, milagres acontecem. Helena foi chamada ao palco improvisado, recebendo aplausos calorosos. A arquitetura não é apenas sobre construir paredes, começou ela. É sobre criar espaços onde vidas florescem. Este centro não seria possível sem cada um de vocês. Moradores que compartilharam suas necessidades, minha incrível equipe e parceiros que acreditaram na visão. Seu olhar encontrou o de Ricardo. Às vezes, as conexões mais importantes surgem nos momentos mais inesperados. Quando Ricardo subiu ao palco, surpreendeu a todos com um anúncio. A Inovatec está comprometida com este modelo de parceria. Hoje anunciamos um fundo de 5 milhões de reais para projetos similares em outras comunidades. Acreditamos que tecnologia e urbanismo humanizado podem transformar cidades. Aplausos entusiasmados preencheram o pátio. Após a cerimônia, enquanto os convidados celebravam com comida e música, Ricardo puxou Helena para um canto mais tranquilo do jardim recém-plantado. Tenho algo para te perguntar, disse ele nervoso de uma maneira que Helena raramente via. Parece sério, brincou ela. É o mais sério que já fui, confirmou Ricardo, tirando uma pequena caixa do bolso. Helena Oliveira, você mudou minha vida completamente. Mostrou-me um propósito além do sucesso, uma conexão além dos negócios. Os olhos de Helena se arregalaram quando ele se ajoelhou. Quero construir uma vida com você. Não apenas prédios ou empresas, mas algo significativo. Quer se casar comigo? Lágrimas de alegria escorriam pelo rosto de Helena, enquanto ela puxava Ricardo para ficar de pé. Sim, respondeu simplesmente, abraçando-o com força. De longe, os pais de Helena observavam a cena. Carlos, com lágrimas nos olhos que tentava disfarçar, murmurou para Vera. Nossa rebelde sempre soube o que estava fazendo, afinal. Naquela noite, em uma pequena festa no apartamento de Helena, agora também lar de Ricardo, amigos de ambos os mundos se misturavam. Luísa e Catarina conversavam animadamente com Paulo sobre aplicações tecnológicas para outros projetos sociais. Os pais de Helena discutiam com executivos da Inovatec. De mãos dadas na pequena varanda, observando a cidade iluminada, Helena e Ricardo contemplavam o futuro. Quem diria que uma tempestade mudaria nossas vidas desse jeito? Refletiu Helena. Melhor decisão que já tomei foi oferecer aquela carona, sorriu Ricardo. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, eles sabiam que haviam encontrado algo extraordinário. Não apenas um ao outro, mas uma nova maneira de ver o mundo, de integrar suas diferentes perspectivas em algo mais poderoso que a soma das partes. E quando a chuva começou a cair suavemente lá fora, eles sorriram um para o outro, agradecidos pela tempestade que os havia unido.